No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida nesta manhã de segunda-feira, 28 de setembro de 2020. Estamos começando mais uma semana aqui com o Minuto da Unicidade. É sempre bom trazermos mensagens que edificam nossas vidas, que nos despertam, que nos exortam também, por que não? Porque a unicidade de Deus é isso, é o amor de Deus alcançando os nossos corações e buscando para que nós sejamos fiéis a Ele sempre, 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 sempre. Eu falava aqui, inclusive na sexta-feira, da fidelidade, da importância de sermos fiéis ao nosso Deus, porque Ele é fiel a nós, E o que a Trindade tem para nos oferecer com relação a adoração, o louvor, tem que nos enganar. Só isso que eles fazem. Com falsos milagres, falsas adorações, falsos ídolos. Essa é que é a grande realidade. Ou você acha que o diabo ainda continua naquela questão de imagens de escultura? Isso aí, agora, o povo que conhece a palavra, que se esforça para conhecer a palavra, não entra mais nessa furada. Mas ele muda de estratégias. Ou você acha que a idolatria é só no campo físico? Quando você põe na sua mente, no seu coração, também, aliás, essa é a pior idolatria. Bom, eu queria falar, acho que hoje não vai dar para falar muito sobre o assunto, ou dissecar bastante, mas aí a gente vai falando durante a semana da prostituição espiritual. Israel se prostituía após outros deuses. Eu quero ler só um versículo aqui para falar desse detalhe, para que você possa refletir comigo. Diz aqui a palavra do Senhor: o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana e prostituem-se apartando-se da sugestão do seu Deus. E aí você vai ler isso lá em Osés, capítulo 4, versículo 12, mas leia o capítulo todo para você entender. Então o que diz aqui? O meu povo, só nesse versículo, vamos dizer assim, isolado, mas eu que convido você a ler o capítulo todo e estudar também sobre a prostituição de Israel, para que você não venha dizer que eu pegue versículo isolado para poder dar um ensinamento, porque não tenho necessidade disso. Eu não preciso disso. Mas a prostituição espiritual, ela é mais nociva até do que a física. Aliás, quando o camarada se prostitui, adultera fisicamente, ele já está adulterando espiritualmente há muito tempo. Mesmo que este seja unicista. Não estou julgando. Não estou falando, apontando, de repente, aqueles que, por uma circunstância da vida, escorregaram. Muito pelo contrário, temos que amar e cuidar dessas pessoas que tropeçam. Está entendendo? O que eu quero dizer é o seguinte, que o meu povo consulta a sua madeira, ou seja, eles consultavam os deuses de madeira e a vara lhe responde. Por quê? Entende? Quem responde é Deus. O povo consulta o Deus errado, mas Deus, pela sua misericórdia, vai lá e responde, porque isso é conversa das mais fiadas que existem. Porque aqui a Bíblia fala: o povo consultou o Deus de madeira e a sua vara lhe respondeu, porque o espírito da luxúria os engana, para justamente fazer com que eles se prostituem ainda mais, apartando-se da sujeição do seu Deus. Você está entendendo? Então, um espírito de prostituição, de adultério espiritual está no mundo desde que o mundo é mundo. E agora ganhando-se mais força ainda, porque ele quer afastar as pessoas do seu Deus. É por isso que o cara está lá na religião, na falsa religião,
ele ora, ele se encurva lá e ele é atendido sim. Os milagres dele são respondidos sim. Eu vou só citar um exemplo aqui para você dizer que eu estou, de repente, equivocado com o que eu estou falando. Lembra quando o povo de Israel, você vai ler lá no livro de Êxodo, quando Moisés vai tirar o povo de lá, Deus fala, ó, joga a vara lá que tua vara vai virar cobra. O que os magos de Faraó fizeram na Bíblia vai dizer? Fizeram também. Jogaram as varinhas dele no chão, viraram as cobrinhas. Mas viraram cobrinhas. A cobra de Moisés foi lá, comeu, mas os caras fizeram também milagre, porque você pegar uma varinha pequenininha e jogar e ela virar uma serpente, ainda que a de Deus é a maior, mas, você está entendendo? Para iludir os egípcios. Falaram, se é isso que Moisés está fazendo, virar um pedaço de pau, virar uma cobra, eu vou fazer também aqui. Entende, meus amados? E quem fazia aquelas varinhas virar cobrinhas lá? O Deus dos egípcios, aquela trindade egípcia. Você está me entendendo? Aquela trindade egípcia. Então, quando, por exemplo, Moisés fez piolho, me parece, eu não me lembro lá, jogou uma praga, eles fizeram também. Fez rãs, as rãs, os magos lá também, algumas coisas que Moisés fez, os magos fizeram. E é por isso que não me ilude milagre, nunca vai me iludir, porque eu não ando, minha vista não anda procurando milagre. Se Deus fizer milagre na minha vida, ele é Deus. Se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Eu vivo pela fé, mas nem sempre Deus quer fazer milagres. Os milagres, diz a Bíblia, seguirão aos que crerem, não ao contrário. Não sou eu que tenho que correr atrás de milagres. Não sou eu que tenho que correr atrás, mas a Trindade está distribuindo milagre a um monte, a rodo. E as pessoas estão falando que é Deus que está fazendo. Você está me entendendo? É muito cuidado, porque um espírito de luxúria os engana. Aí você tem que ver com a Escritura, você tem que entrar para a Escritura e resolver o problema lá com Deus, porque é Ele que está falando. Está na boca do profeta. É claro, evidentemente, indiscutivelmente, os milagres feitos pelo Senhor são duradouros, são reais e são inenarráveis, incomparáveis. Mas o fato é que lá fora tem milagres sim. E esses milagres contribuem para que o povo se prostitui. E diz a Bíblia, não só o povo de Deus, mas também aqui no versículo 13, sacrificam sobre os montes, os cumes dos montes, versículo 13 de Oséias 4, sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra e por isso vossas filhas se prostituem também e as vossas noras adulteram. Só que a gente fica muito ligado na prostituição física, na adulteração física. E esquecemos que antes da física vem a espiritual. Há uma prostituição espiritual pairando sobre o Brasil, pairando sobre o mundo, principalmente também sobre o nosso país. Uma prostituição, uma idolatria espiritual, uma busca de saciedade material incrível, para não dizer espantosa, uma apostasia. Quanto mais, eu falo no livro que nós escrevemos, um grande paradoxo, quanto mais se fala de Cristo nesse Brasil, menos se conhece dele. Quanto mais se falam em Jesus para lá e para cá, menos se conhece dele. Tem mais há informações importantes para falar sobre a prostituição espiritual, o adultério espiritual. A gente vai continuar falando essa semana. Que Deus abençoe a sua segunda-feira. Nós vamos ficando por aqui. Agradeço as suas orações. Ore por nós. Que Deus abençoe. Até amanhã. Graça e paz. Minuto da Unicidade.